Olá, prezados internautas, pessoas queridas, minha gratidão como sempre por vocês acessarem o canal do YouTube Conversa Positiva, o jeito natural de conversar. Como prometido, estou inaugurando a Semana do Conhecimento e hoje, segunda-feira, quarta-feira agora que vem e na próxima sexta-feira, teremos a presença do meu amigo Marco Aurélio Pacífico. O Marco Aurélio já fez uma entrevista como convidado o ano passado aqui no Conversa Positiva. E ele vai abordar o tema Metafísica Aplicada e o seu poder de realização. Marco Aurélio, um tema vasto e amplo. E hoje em dia está muito em voga isso aí, metafísica, as coisas do mundo transcendente, do mundo imaterial, né, da física quântica, da mecânica quântica. Explica aí, Marco Aurélio. Bem-vindo mais uma vez ao canal Conversa Positiva. É um prazer. Obrigado. É um prazer. Você está aqui abrilhantando o canal. Fala aí para os nossos amigos, metafísica aplicada e o seu poder de realização. O tema pode até assustar, né? Então vamos quebrar esse tema em pedaços menores digeríveis, para que todos entendam do que se trata. Realmente está muito em voga ultimamente essa tendência de as coisas na existência, na humanidade, tenderem para o lado do mental. As pessoas estão buscando satisfação mais voltadas para o lado interior. E a palavra metafísica, ela pode assustar a princípio, mas metafísica nada mais é do que um ramo da filosofia que estuda a origem e a natureza das coisas e do ser. Filosoficamente, essa é a definição. Dentro da ótica, daquilo que eu já estudo, certo, investigo e aplico na minha vida há 40 anos, tem uma conotação diferente, tá? Nada mais é do que uma ciência do pensamento que te permite fazer uso consciente da sua capacidade de pensar e de administrar seus pensamentos, e assim você gerencia esses pensamentos para, com eles, criar a sua realidade. Interessante. Entendeu? Partindo assim da premissa que a origem das coisas é toda mental, né? Sim. É toda mental, e a metafísica, na época da Grécia Antiga, veio sendo tratada como uma filosofia. Sim. E atualmente já se estuda essa filosofia mais a nível de ciência, justamente pelo fato de que tem que se demonstrar, não é isso? Uma questão de demonstração de um resultado. A questão é que, filosoficamente, a coisa fica muito na teoria. Na superfície ali, né? Você pode até estudar porque você gosta, é um hobby, é o quê, mas a pergunta que está por trás é o que isso tem a ver com a minha vida e como é que eu posso fazer uso disso na prática para, de alguma forma, me beneficiar. Dentro dessa nova ótica da metafísica, sendo uma ciência do pensamento e partindo da premissa de que o pensamento é a causa primária de todas as coisas, da criação de tudo, você tem que pensar em algo primeiro para que aquilo venha depois a existir. Partindo dessa premissa, a gente então aprende a fazer uso correto do pensamento para que com ele você crie a realidade dos seus desejos. Se você não está satisfeito com a realidade que você está vivenciando, uma vez que você aprende que aquilo ali é fruto da sua mentalidade, ao aprender a mudar a forma de pensar tradicional para uma forma mais elevada, digamos assim, além do físico, daí o termo metafísico, vem do grego o termo meta, além do físico, além da matéria, do tradicional. Quando você começa a operar nesse reino mental das coisas, você está lidando com energia. E você entendendo que isso tudo é a causa de todo o processo criativo, você então reconstrói sua realidade dentro daquilo que você planeja ser digamos assim, uma vida ideal que você gostaria de ter. Daí o fato de ser aplicável. Entendi. Entendeu? Aplicável e demonstrável. Isso. Então, tem que ter aplicação prática. Não adianta isso ficar na teoria. Tem que ter uma forma comprovada de mostrar que isso funciona. Daí o termo ser uma ciência por si só. E isso é um detalhe, pode ser aplicado não só para uma criação de um novo estilo de vida, uma nova realidade,
mas também, inclusive, para a questão corpórea. Você usa para cura do físico, do problema. Interessante. Marco Aurélio, essa ciência metafísica, você descobriu como? Como é que surgiu a ciência metafísica na sua vida? Surgiu por uma experiência minha pessoal de muita dificuldade que eu estava tendo em Nova York. Vocês terão a oportunidade de conhecer minha história através do meu site. Só não vou entrar em detalhe porque consumiria no meu tempo aqui agora, mas nessa busca por questão de realização, satisfação interior, eu acabei buscando estudar praticamente tudo que vinha à minha mão. Iniciei com o Novo Testamento, morava em Nova York na época, depois parti para livros na área de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de meditação, até que eu finalmente cheguei nessa metafísica e lá eu descobri que aquilo tinha total relevância com o que eu já vinha praticamente intuitivamente descobrindo. E percebi que isso tinha um resultado praticamente imediato, não só na minha transformação, mas na mudanças das circunstâncias da minha realidade. Eu falei, poxa, que coisa interessante. E a partir daí eu abracei, digamos assim, essa causa e iniciei um processo de compartilhar isso com as pessoas, entendeu? Existe hoje uma linha de pensamento voltada nesse aspecto da metafísica, né? Os estudos da física quântica, da mecânica quântica, da lei da atração, até teve aquele filme famoso há um tempo atrás do O Segredo, né? Enfim, vem se falando muito desses aspectos. E de um modo geral, existem linhas de coaching, de treinamentos, de PNL, de homeostase quântica e várias linhas de pensamento dentro desse aspecto do transcendente, buscando justamente essa volta do ser para o encontro consigo mesmo, o autoconhecimento e a partir daí uma mudança radical de vida. Em que aspecto primordial você percebeu que a metafísica promoveu uma mudança significativa para você e quando que isso ocorreu? Ok, isso é uma verdade que você falou. Está tendo um despertar muito efervescente na consciência humana. Falam-se que nós estamos passando, a humanidade está vivenciando a revolução mais efervescente dos últimos 6.000 anos, que é uma mudança de consciência. Então as pessoas estão mudando na base, seja individualmente ou de forma coletiva, que é essa base de como interpretar as coisas. Então está surgindo vários tipos de treinamentos, de coaching, de filosofias, de conceitos em termos de como interpretar tudo isso. No final você fala, mas qual que é o verdadeiro, qual que funciona, qual o caminho que é o mais correto? Exatamente. Em outras palavras, no frigir dos ovos, o que importa é o que eu estou aprendendo tem relevância, tem aplicação prática para a minha vida ao ponto de me transformar, de me fazer uma pessoa melhor e de me dar condições de conquistar e de realizar mais. Está aí o tópico metafísica aplicada e o seu poder de realização. Porque se não tiver influência nenhuma na sua capacidade de conquistar, de ser mais útil, de ser mais próspero e de ser mais bem sucedido nas suas áreas de atividade, então não teve aplicação prática, não é aplicável. Não teve a demonstração. Não é demonstrável. Então, nessas horas, a gente tem que ter uma certa frieza para saber selecionar. Você não pode emocionalmente se apegar a um conceito, gostar daquilo e achar que aquilo ali é o segredo. Esse filme, O Segredo, realmente trouxe à tona essa questão de que o pensamento é a causa primária das coisas. Só que o filme em si não ensina nada. Ele simplesmente sugere, deixa uma certa efervescência no ar, as pessoas assistem o filme, leem o livro e depois perguntam, e agora, o que eu faço com isso? Tá certo? Como é que eu vou aplicar na minha realidade do dia a dia esse conhecimento? Exatamente. E demonstrá-lo, né? Exatamente. Então o que importa é a aplicabilidade das ideias e até que ponto isso vai te tornar uma pessoa mais competente, mais capacitada e vai de uma maneira ou outra otimizar a sua performance pessoal. Isso é o que interessa. Exemplo, é muito comum as pessoas estudam muito conceitos, sejam metafísicos, sejam espiritualistas, sejam o que for, mas na hora de um desafio recorrem a meios materiais para resolver um problema.
Então, significa que o que você estava estudando não foi útil para te resolver o problema? Gera aí, por exemplo, um paradoxo, né? Ou, por exemplo, a pessoa fala, bom, eu tenho uma religião, ou você tem uma espiritualização, ou você tem uma espiritualidade. A que ponto que a sua religião lhe transforma num ser melhor? É isso que você está falando. Quer dizer, não só no aspecto religioso, mas o que você faz com esse conhecimento que você adquire? Ele é capaz de mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas que te rodeiam? Não seria nesse aspecto? Essa é a pergunta que está por trás de tudo isso. Sim. Porque até que ponto você tem condições de transformar o conhecimento que você vai gradualmente incorporando, não importa a linha de filosófica ou religiosa que você estuda, se isso não tiver um jeito de você vivenciar isso na prática no dia a dia. Porque nesse tipo de metafísica que eu venho estudando há 40 anos e ensinando, inclusive, o que importa é você demonstrar aquilo que você sabe. Então, o que importa é você colher frutos. Por exemplo, já tem 40 anos que eu não tomo uma medicação, já tem 40 anos que eu não tenho problema físico, são 4 filhos, todos os filhos, nunca, nenhum deles sequer, jamais esteve na frente de um médico, jamais tomou uma medicação, jamais recorreu a um meio material de cura, e, no entanto, todos os tipos de dificuldades que normalmente as pessoas têm foram todos resolvidos por esse sistema metafísico ou de cura, né? De cura, é um sistema terapêutico de cura pelo pensamento. Você utiliza o pensamento para literalmente lidar com a circunstância, já que você está sabendo que ela, seja ela uma condição física, seja ela circunstancial, seja ela uma condição financeira, seja ela uma questão de relacionamento, tudo o que está em volta é uma energia mental. Se você souber lidar com ela, você neutraliza a ação dessa energia, seja ela positiva ou negativa, e você canaliza isso na direção daquilo que é a realidade que você quer construir. Certo. Mas essa ciência em si, essa ciência metafísica, você até citou que você criou e desenvolveu um site aí, né? Você já está com o site do Instituto Pacífico, institutopacífico.com.br, e você aborda esses temas e mais algumas outras coisas dentro desse aspecto da metafísica, né? Sim. Tem cursos? Tem cursos também. É o seguinte, porque o objetivo de todo ser humano é se sentir bem. Todo mundo quer estar bem. E, normalmente, o conceito de bem-estar, às vezes, ele é muito limitado a uma certa área específica. Todo mundo associa bem-estar mais por questão física, às vezes por questão emocional. Então, o que eu fiz? Eu dividi em 3 áreas estratégicas que todo mundo tem que se sentir bem. Porque se uma das áreas estiver mal, estiver desestruturada, vai afetar todas as outras. Então, eu dividi em 3 áreas, que é a área física, a área mental, emocional e espiritual, que é uma outra área, e a área financeira. Está tudo interligado. Então, para você se sentir bem fisicamente, você não só deve saber cuidar da questão física, mas você tem que entender que o que você pensa com relação ao seu corpo, a sua condição física, também vai influenciar se você vai se sentir bem ou não. Então, eu mostro como você utiliza o pensamento para manter o seu organismo, o seu corpo funcionando de forma harmoniosa. Já na questão mental, emocional e espiritual, na realidade, esse é o cerne da questão. Tudo está associado ao mental, ao emocional, entendeu? E ao espiritual. Se você sabe cuidar dessa área, você automaticamente cuida bem do físico. E do financeiro? Se você tiver ruim das pernas, financeiramente falando, desestruturado... Até tem que estar falando, está mal das pernas. Você pode desestruturar a sua condição física, mental, sua condição mental, emocional e espiritual, e acaba que, por sua vez, acaba afetando a questão física. Então, o equilíbrio verdadeiro, ele tem que estar bem balanceado nessas 3 áreas. E o Instituto, ele é exatamente para isso, para mostrar como em cada uma dessas áreas você consegue manter esse equilíbrio e manter a harmonia. Marco Aurélio, nós vamos ter quarta-feira, nós teremos sexta-feira. Prezado amigo internauta, você que está acessando o canal do YouTube aí do Conversa Positiva, estou aqui tendo uma entrevista aqui com o Marco Aurélio sobre o assunto metafísica aplicada e o seu poder de realização. Marco Aurélio, essa metafísica tem uma ligação direta e bem vinculada com a questão da lei da atração, né? E nós vamos estar falando disso também, da lei da atração. E uma outra questão
que eu já tenho feito alguns estudos, da maneira subjetiva e da maneira objetiva de pensar. Ok. Eu gostaria que você depois explicasse para os nossos amigos internautas a questão da objetividade, né, da consciência, o pensamento, e da subjetividade. O que o permeia primeiro é essa subjetividade, a gente tem muito pouco acesso a ela. Normalmente concebe-se de que a mente está dividida no consciente e no inconsciente. Ok? Conscientemente você executa um pensamento ou ativa um pensamento por iniciativa própria, às vezes. Tá? Mas inconscientemente, os pensamentos que você deixou entrar aqui, que foram transformados em crenças e foram gradualmente se alojando e se cristalizando no seu subconsciente, como se chama, isso determina a sua forma subjetiva de pensar. Então, a sua maneira de perceber o que você chama de realidade é caracterizada por um filtro ou uma forma de perceber as coisas que o que determina como você vai interpretar, analisar, julgar, tomar decisão em cima do que você está vendo é a sua maneira subjetiva. Ok? Entendi. Essa subjetividade, se você não entende como lidar com ela, por mais que você intencione modificar a objetividade ou a circunstância exterior por si só, você não vai conseguir mudanças, a não ser que você mude a subjetividade. É como se você estivesse assistindo um canal de televisão e de repente você fala, pô, eu quero ver outro canal. Lógico, você pode mudar, só que você não tem como ir na televisão e apagar o que você está vendo. Você tem que apertar o botão do controle e mudar o canal. Se você em uma outra frequência, se você não mudar o canal, a fonte. tela não vai mudar. Sim. A gente quer que a realidade nossa mude, se transforme, mas existe uma resistência da nossa parte em querer mudar o nosso padrão mental, a nossa forma subjetiva de pensar. Praticamente é impossível. O máximo que você pode tentar conseguir é perceber que às vezes uma circunstância mudou. Melhorou. Mas pode ter certeza que se a subjetividade, as suas crenças não forem modificadas, mais cedo ou mais tarde a forma nova de aspecto da sua circunstância vai acabar voltando para o padrão. paradigma antigo. Mas eu achei que tivesse mudado. Na realidade, você só mudou a coleira do cachorro, mas o cachorro Houve uma transformação, mas não uma mudança, né? Digamos isso. Exatamente. Então tem que haver mudança, tem que haver transformação interior. A partir do momento que você se muda, se transforma, necessariamente o objetivo, o exterior, a realidade física, as condições, elas começam então a corresponderem à sua nova maneira de interpretar as coisas. Exato. E isso tem muito a ver também, né, Marco Aurélio, com aquela postura, né, que as pessoas têm normalmente, tipo assim, quando a situação tal tiver diferente, eu vou agir. Se o governo fizer isso, aí eu tomo essa medida. Se acontecer aquilo, então eu vou por esse caminho. Se a fulano fosse diferente, eu agiria diferente, mas nunca partindo das mudanças, falar, não, eu vou mudar para que as coisas sejam diferentes. Tá certo. A missão principal do Instituto é ajudar as pessoas a se transformarem em pensadores conscientes. Quando você tem consciência de ser um pensador criativo e consciente, significa que você sabe fazer uso consciente da sua mentalidade para canalizar o que você pensa em direção àquilo que você deseja. Do contrário, você sempre vai achar que o governo que tem que mudar, o esposo, a esposa, os filhos, os parentes, as situações, a condição financeira, o emprego, é como se isso fosse a força motriz de mudança para a sua vida, sendo que na realidade não. Você que decide o que você quer mudar na vida. Se você não aprender esse tipo de lição, você vai ser escravo das circunstâncias a vida inteira. E o segredo não é ser escravo das circunstâncias, é ser um pensador dono da sua própria realidade. Autor e criador da própria realidade. Exatamente. Né? Você desenha mentalmente, cria o blueprint, que é o que a gente usa em inglês, e aí que é tipo uma plataforma ideal daquilo que você gostaria de ver concretizado na sua vida, e aí você desenvolve a mentalidade, que é o que se chama em inglês de mindset, é um conjunto de pensamentos conscientes e de crenças
evoluídas que te permitem agora realizar, conquistar mais. Então esse poder de conquista e de realização todos nós já temos. Sim. A diferença é que nós não sabemos ativar isso. Como lapidar isso, né? Como lapidar isso? Achamos que dependemos das circunstâncias e na realidade não. Você depende de uma iniciativa que é baseada na explicação de que todo o mundo, toda a realidade sua é criada pela sua própria mentalidade. Se isso não for aprendido, não tem escolha. Você continua sendo escravizado pelas circunstâncias. Maravilha. Mas ao aprender disso, você agora tem poder na mão de conquistar, realizar aquilo que você entende ser melhor e mais, digamos assim, harmonioso e saudável para você, né? Maravilha. Pessoal, é um tema vastíssimo, muito conhecimento para a gente abordar aqui durante essa Semana do Conhecimento. Lei da atração, lei de expansão, você estava falando que gostaria de também estar abordando sobre a lei de expansão, a lei da atração, explicar muito mais coisas com relação a essas questões da metafísica aplicada e o seu poder de realização. É isso aí, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Teremos a presença de Marco Aurélio quarta-feira no canal Conversa Positiva, dando sequência a esse debate, a essa série de assuntos relativos à metafísica aplicada e o seu poder de realização. Ficamos por aqui, um cordial abraço a todos vocês. Marco Aurélio, obrigado. Quarta-feira então, estamos de fora. Estarei de volta. E aquele abraço para vocês. Conversa Positiva, o jeito natural de conversar.